Olá, cá estou eu de novo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Retrospecto Animado, um canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. No vídeo de hoje eu vou fazer alguns comentários sobre os indicados do Annie Awards, que para quem não sabe é o prêmio da Sociedade Internacional de Filmes Animados, ou seja, o Oscar da animação. Esse prêmio originalmente foi concebido para celebrar a carreira de alguns nomes relevantes na indústria, mas com o passar dos anos ele virou uma cerimônia para celebrar produções individuais. E claro, se tratando de uma cerimônia sediada nos Estados Unidos, a gente sempre acaba tendo a visão de que as produções norte-americanas são as únicas celebradas. Porém, nos últimos 10 anos, as animações independentes também tiveram um espaço na cerimônia, muito por conta da distribuição da G-Kids, que promoveu boa parte das produções fora do eixo hollywoodiano que chegaram posteriormente no Oscar. E mais recentemente, com a entrada dos streamings, que estão apostando em produções originais na temporada de premiações. Isso foi muito bem refletido no passado, com várias vitórias e indicações de Klaus e Lost My Body, com a promoção que a Netflix fez para ambos os projetos, e esse ano com Wolfwalkers, distribuído pela Apple TV+, que coloca aí nos holofotes o estúdio irlandês, que conseguiu 10 indicações, sendo a principal concorrente com Soul, da grande Disney Pixar. Além de algumas surpresas bem legais de animações estrangeiras que também conseguiram pelo menos mais de uma indicação. Então, vamos comentar um pouco sobre as categorias. Lembrando que eu vou comentar apenas as categorias de cinema, já que o Annie também cobre as categorias de efeitos visuais, curta-metragens, propagandas e produções para TV. E notem que eu vou acabar me repetindo um pouco sobre os meus palpites sobre quem vai ganhar as categorias, já que esse ano a gente tem em peso aí o Soul e Wolfwalkers como os filmes dominantes. Começando com a categoria de melhor direção de arte, nós temos Trolls 2, Soul, Os Irmãos Willoughbys, Wolfwalkers e Dois Irmãos. Eu fiquei muito feliz com a inclusão de Willoughbys, já que um dos principais atrativos que fez me apaixonar por esse projeto foi a belíssima direção de arte, que traz umas ambientações bem coloridas e abstratas. Mas eu acho que ele não deve levar o prêmio, já que a vitória deve ficar com os dois frangos favoritos da vez. Eu apostaria em Wolfwalkers como vencedor, já que a identidade visual dos filmes do Cartoon Saloon são bem marcantes para o desenvolvimento da narrativa, principalmente por criar duas ambientações diferentes. Você tem desde perspectivas não lineares nas ambientações da cidade, o que já era um pouco comum nas outras produções, mas aqui eles criaram novas composições mais soltas, principalmente nas composições da floresta. Tudo isso com um trabalho de cor bem marcado e que chama muita atenção. Na categoria de storyboard de animação nós temos Earwig and Witch, Soul, Os Croods 2, Wolfwalkers e A Caminho da Lua. Essa categoria me surpreendeu com a inclusão de Earwig and Witch, e vide a rejeição absurda que o filme tá tendo, eu não imaginava ele sendo lembrado. Eu achei a indicação justa nessa categoria. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu penso sobre a questão estética envolvendo o filme, eu fiz um vídeo específico falando só sobre o assunto. E novamente eu acho que a vitória fica para Wolfwalkers, muito por conta de como eles desenvolvem algumas escolhas de planos, transições, que geralmente tem algum elemento passando sobre a tela, e nisso você tem um corte que vai para um próximo segmento, além de algumas composições que quase emulam uma linguagem de história em quadrinhos. Porém, sempre leva em consideração que o lobby da Disney Pixar é muito forte, então é bem capaz que Soul possa ser a segunda alternativa de vitória. Na categoria de melhor montagem nós temos Calamity, Dois Irmãos, Soul, Chão Carneiro 2 e Os Irmãos Willoughbys. Uma categoria que eu achei bem bacana pela inclusão de Calamity, que não teve uma distribuição muito ampla, mas que se destaca em pelo menos mais duas categorias na cerimônia que eu vou comentar posteriormente. Eu daria o prêmio para o Willoughbys, já que eu gosto muito de como ele consegue combinar o humor físico dos personagens com uma montagem bem dinâmica, com cortes rápidos e experimentações divertidas com os ângulos da câmera. Como o filme não tem muitas chances de vencer em outras categorias, eu ficaria muito feliz com o reconhecimento dele em pelo menos uma. E é interessante pensar que o Wolfwalkers ficou de fora dessa categoria, que também tem uma montagem bem interessante. Diria que ele poderia ter ficado no lugar de Dois Irmãos. Na categoria de voz original, fiquei um pouco surpreso com a ausência do Jamie Foxx e da Tina Fey por Soul, já que o trabalho deles foi um dos mais marcantes do ano, e foram essenciais para a construção dos personagens, principalmente no momento de virada do filme. E outra ausência também foi da garotinha que empresta a voz para Robin em Wolfwalkers, que assim como em Soul, a dinâmica dela com a dubladora da Mabby é muito especial e envolvente.
Pelo menos a voz original da Meb foi lembrada, e sem sombra de dúvidas, seria o meu voto para a vitória. Na categoria de melhor animação de personagem, eu só reitero um pouco o que eu mencionei na categoria de direção de arte. Eu adoro o estilo de animação estilizado de The Willoughbys. A taxa de frame reduzida cria uma ilusão de stop motion muito interessante, e o humor físico dos personagens é muito bem marcado, e diz muito sobre a personalidade de cada um deles. Mas não seria injusto se Soul saísse como vencedor dessa categoria, já que o nível de experimentação que eles fazem com os personagens abstratos no mundo das almas, principalmente com o personagem da Terry, é arrebatador. Ela é modelada em 3D, com uma ilusão de 2D, e nisso ela constantemente muda de forma, se camufla em outros objetos, e eu sinceramente não sei como eles conseguiram criar um rig tão maleável assim. Pelo nível de insanidade que deve ter sido animar isso, eu imagino que ele deva levar a vitória, mas meu coração ainda fica com a estilização muito divertida e criativa de The Willoughbys. Na categoria de melhor design de personagens, eu reitero novamente o que mencionei na categoria de direção de arte. O Cartoon Saloon tem um design bem único, e não só os personagens principais são bem marcados, como o contraste que tem com a Meb, que tem essas formas um pouco mais arredondadas, em contraste com a Robin, que tem um design um pouco mais pontiagudo. Como todos os figurantes são diferentes entre si, o filme até brinca com formas bem primárias de um jeito super envolvente. Se você olhar, por exemplo, os personagens que estão bem a fundo, geralmente eles são só uma forma com uma cor vazada, e isso é muito impressionante. Além do design dos lobos, que em determinados segmentos viram uma silhueta só. Simplificar um design de personagem é uma das tarefas mais difíceis para um desenhista e um ilustrador, e a vitória merece ficar com Wolfwalkers pelo feito. Na categoria de melhor trilha sonora nós temos Dois Irmãos, Wolfwalkers, A Caminho da Lua, Soul e Os Irmãos Willoughbys. Nessa categoria, a única que eu sequer lembro da melodia é a dos Dois Irmãos. Não que seja ruim, mas eu acho que não é um elemento que marca muita presença. Mas aqui não tem nem muito sobre o que discutir. Soul deve sair como vencedor, porque afinal o filme tem como um de seus temas centrais a música. Porém, a vitória do Bruno Coley por Wolfwalkers também seria muito marcante, pois o uso de instrumentos tradicionais da Irlanda são belíssimos, e ele já foi companheiro do estúdio em outras produções deles. Eu recomendo muito inclusive que vocês ouçam a belíssima trilha de Song of the Sea de 2014. E naquele filme a música também tem um papel fundamental. Em melhores efeitos visuais nós temos Dois Irmãos, Soul, Os Croods 2, Wolfwalkers e Trolls 2. Essa deve ir para Soul, até porque o filme está na shortlist do Oscar para tentar uma vaga na cerimônia. E seria muito legal uma indicação, já que dificilmente a animação rompe as demais categorias do Oscar, que não seja só a categoria de animação. E as únicas duas vezes que uma animação conseguiu competir em efeitos visuais foi com duas produções stop motion, no caso Os Brilhantes, Kubo e as Cordas Mágicas de 2016 e O Estranho Mundo de Jack de 1993. Para você ver como a animação tem prestígio na indústria, não é mesmo? Mas é curioso pensar também que o Wolfwalkers é a única produção em 2D a concorrer na categoria, onde os efeitos podem até soar menos evidentes, mas as cenas de ação, com aquela ilusão que eles criaram para a visão dos lobos, seria digna da vitória. Na categoria de melhor roteiro nós temos Chão Carneiro 2, Dois Irmãos, A Caminho da Lua, Wolfwalkers e Soul. Nessa categoria, eu já preciso começar reclamando que Over the Moon não deveria estar indicado, já que o roteiro desse filme é uma de suas maiores falhas. Eles podiam muito bem ter tirado esse filme e ter colocado o roteiro de Willoughbys, que é muito mais interessante e muito mais consistente que A Caminho da Lua. Mas eu fiquei feliz pela inclusão de Chão Carneiro 2, já que é o único filme da lista que não conta com diálogos falados. E nesse sentido, a questão visual se intensifica, e a expressão corporal dos personagens é o que dita muito da história. Mas novamente, a vitória deve ficar com um dos dois francos favoritos. Na categoria de melhor diretor em animação, nós temos aqui duas gratas surpresas com a indicação do diretor do Calamity Jane, que em 2015 lançou um filme muito bacana que chama Longo Caminho Rumo ao Norte, e ele tem um estilo de narrativa muito pessoal e muito único. Se vocês gostaram de Klaus, pelo aspecto 2D e da pintura digital, eu recomendo muito que vocês assistam os filmes desse diretor, pois tem muita personalidade e o trabalho de iluminação é maravilhoso. E Ride or Wave, do Masaki Uasa,
Masaaki Yuasa é um mago da animação. Ele tem um currículo de produções excelentes tanto na TV quanto no cinema. E me surpreende que até hoje ele não conseguiu uma indicação no Oscar. Isso mostra muito de como a indústria americana vê produções independentes, mas eu fiquei muito feliz com o reconhecimento dele aqui. Eu acho que ele não tem chance de ganhar, já que a vitória deve ficar de novo entre o Pete Docter por Soul, e claro, o Kemp Powers também, que é o co-diretor, e pro Tom Moore e o Ross Stewart pro Wolf Walkers. Eu daria o prêmio para o Tom Moore por todo o conjunto da sua obra, e por ser um dos grandes realizadores contemporâneos de animação, e todos os seus trabalhos serem muito peculiares. Apesar de amar o Pete Docter, ele já teve a sua vez. E agora chegamos nas duas categorias finais, e a gente tem aqui a categoria de melhor animação independente, que no caso é a categoria de melhor filme estrangeiro. Eu não gosto muito dessa divisão, eu acho que eles podiam colocar uma categoria só com 10 filmes e não ter que ter essa distinção de animação estrangeira com animação americana. Porém, em termos mercadológicos, eu até entendo essa divisão. O Menino e o Mundo, por exemplo, venceu nessa categoria. E pensando em animações que não têm tanta visibilidade comercial, eu acho interessante essa categoria para que esses filmes tenham prestígio. E os indicados desse ano são Calamity Jane, Wolf Walkers, Ride Your Wave, Ongaku Our Sound e Sean Carneiro 2. Por mais que o Wolf Walkers seja da Irlanda, eu queria muito que ele tivesse concorrido na categoria principal para ceder a vaga para uma outra produção independente. E aí eu preciso lamentar a ausência de Bombay Rose nessa cerimônia. Na verdade, Bombay Rose não foi indicado em nada. Mas muito disso eu acho que se deve ao atraso do lançamento do filme. O filme era para ter sido lançado em dezembro de 2020, acabou sendo adiado para março de 2021. E é curioso, pois a diretora ela participou de várias lives com outros realizadores do campo para manter o filme em evidência e fazer aquele network básico. E o filme tá elegível na long list do Oscar para tentar uma vaga, mas o filme não foi lançado, então eu imagino que talvez ele tenha sido disponível na plataforma de streaming da Academia. Então eu imagino que talvez no Oscar os filmes surpresas que podem acabar aparecendo, correndo super por fora, é Ride Your Wave, do Masaaki Yuasa, Calamity Jane e Ongaku Our Sound, que certamente é um filme que merece reconhecimento e que se Wolf Walkers não tivesse nessa lista, eu daria o prêmio para ele, pois é um filme que tem uma narrativa muito peculiar e que vai bem na contramão do mercado. Não só do mercado ocidental, mas do próprio mercado oriental de animação japonesa, já que o filme não remete a nenhum tipo de anime que você conhece hoje em dia. E vamos finalmente para a categoria de melhor filme em animação. E a gente tem Dois Irmãos, Trolls 2, Os Croods 2, Soul e Os Irmãos Willoughbys. Eu não costumo gostar quando tem mais de uma sequência concorrendo, né? E no caso aqui a gente tem duas sequências que são da DreamWorks. Mas eu não estou desmerecendo a qualidade dos filmes, já que até o momento foram os únicos que eu ainda não vi. E eu gosto do primeiro Scrooge, eu acho que ele se encaixa naquele padrão de franquias muito bem feitas da DreamWorks, como Treinar Seu Dragão, Kung Fu Panda, filmes que têm uma narrativa envolvente, personagens bem construídos e um storytelling muito bacana. Eu fiquei muito feliz com a inclusão de Willoughbys, e eu acho que isso dita mais ou menos que talvez no Oscar ele seja lembrado e Over the Moon, que é apontado como uma indicação certa, acaba ficando de fora, repetindo aquele efeito que aconteceu no ano passado com Frozen 2. Um filme que concorreu vários circuitos de prêmios durante a temporada, mas quando chegou no Oscar acabou ficando de fora para ceder a vaga para alguma produção independente. Eu espero que isso ocorra esse ano, pois eu não quero que Over the Moon seja indicado. É um filme que, apesar de eu ter simpatia, ele tem os seus problemas de roteiro, ele tem os seus problemas de estrutura, e eu acho que ele vai deixar a categoria muito mal vista, principalmente para quem não acompanha e bateu o olho e achar que animação é só isso. Inclusive, o Glen Keane não devia estar indicado em melhor direção. Eu preferia que o Chris Pearn, que é o diretor dos Irmãos Willoughbys, tivesse indicado na categoria no lugar dele. Não é porque o cara é veterano que ele não pode errar, e eu diria que ele conduziu Over the Moon de uma forma muito desleixada. Mas claro, não tenho o que discutir. A vitória com certeza fica com Soul, mas o meu coração sempre vai pertencer a The Willoughbys, que foi a minha animação preferida do ano. A cerimônia ocorre no dia 16 de abril de 2021, e infelizmente ela não é televisionada. Mas nos últimos 3 anos eu consegui acompanhar a cerimônia online, já que eles deixam um link no próprio site para você ver. E o legal é que não tem restrição de região, então mesmo a gente estando no Brasil, a gente consegue ver a transmissão lá de fora.
Bom, gente, esse foi um vídeo um pouco mais improvisado, eu não escrevi muito um roteiro, eu tentei falar de forma mais espontânea. É aquele tipo de vídeo um pouco mais leve, só para cobrir as indicações e fazer alguns palpites dos filmes que eu acho que vão ganhar. O canal bateu 300 inscritos e eu tô muito feliz que vocês ainda estejam me acompanhando, e eu quero trazer muitas outras pautas para vídeos futuros. Esse foi mais um episódio do Retrospecto Animado, e eu espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui, e até a próxima.